Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa santa convocação, por essa assembleia solene que estamos diante do Senhor, como igreja do Senhor. Como é precioso isso, Senhor. No dia do Senhor, nos reunimos para te adorar, para cultuar como corpo de Cristo. Obrigado pelos louvores, pelos cânticos, pelas orações, pelas ofertas apresentadas pelos meus irmãos. E agora abençoa-nos na ministração da tua palavra, que teu Espírito Santo fale a corações. E em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, aproximadamente 10 anos atrás, isso aí é fato verídico, eu pesquisei num noticiário, uma mulher estava com seu filho de 8 anos, lá em Franca, em São Paulo. Se quiser, depois você pode pesquisar essa informação, e seu filho de 8 anos caiu tipo uma cisterna que tinha 4 metros de profundidade. E ela viu o filho ali caindo, ficou desesperada, e aquela coisa da mãe, querer aguçar o sentido materno de querer salvar o seu filho, só que tinha um problema, ela não sabia nadar. Tinha o mesmo problema que eu, também não sei nadar. Então, viu o seu filho, e não sei por que motivo, tinha um fotógrafo, um repórter fotográfico lá, não sei por que o seu colega de profissão estava fazendo naquele momento, mas ele registrou a foto daquela mulher. Ela, uma negra muito forte assim, e com um semblante de desespero na beira daquilo, parecia uma piscina, mas tipo uma cisterna, e o garotinho lá se afogando, e a mulher se lançou na água e salvou aquela criança. Não sei nem detalhes como ela fez isso, acho que talvez nem ela saiba como ela conseguiu salvar seu filho, que hoje já é um adolescente, quase um adulto, e essa reportagem falava, eu acabei não registrando o nome da mulher, mas é fato verídico, você pode pesquisar, salvamento, mulher salva seu filho em Franca, em São Paulo. E aí o repórter falava de como o instinto materno é aguçado quando os filhos estão em perigo. As mães aqui entendem isso muito bem, e os pais também. Eu, preparando essa mensagem, pensava, eu não sou mãe, mas eu também tenho um senso de proteção muito intenso pelos meus filhos. E o que veremos nessa manhã é uma mulher, que não é essa mulher não foi fotografada, até porque não existia fotografia naquela época. Essa mulher, não temos registros fotográficos dela, mas aconteceu algo real com ela também. Sua filha, não seu filho, não estava se afogando numa cisterna de 4 metros de altura. 4 metros é muita coisa, irmãos, é mais alto do que esse teto aqui. Esse teto deve ter mais ou menos uns 3 metros de altura. Então, não era essa circunstância, mas o ímpeto daquela mulher em salvar seu filho, sua filha, foi registrado nas páginas das Escrituras, nos Evangelhos segundo Marcos e segundo Mateus, e ela ficou conhecida como a mulher cananeia, ou a mulher Ciro-fenícia. E veremos essa história marcante de uma mulher que não poupou esforços para ver a sua filha liberta. O que está acontecendo aqui, estamos no meio do ministério de Jesus, Jesus atuando, Jesus curando, Jesus ensinando, e numa das poucas ocasiões em que vemos isso acontecer, Jesus sai da Judéia e vai para uma região fora dos arredores ali de Israel, da terra de Israel. Ele vai um pouco para fora, como está no versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, já um pouco afastado, indo para uma região litorânea, e diz o versículo 22, e eis que uma mulher cananeia,
que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Só até aí. Vá no texto paralelo em Marcos capítulo 7, avança um pouco na sua Bíblia. Marcos 7. É a mesma passagem, mas como encontramos alguns evangelistas trazem algumas informações que outros não trazem. Marcos 7, versículo 24, diz assim: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, Mateus não traz essa informação, que Jesus entrou numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Por que isso é importante, irmãos? Jesus se ocultou. Algumas vezes, Jesus tomava essa iniciativa de se reservar até para que não houvesse um grande clamor maior do que já havia. Então, ele chegou lá na região de Tiro e Sidom, ou talvez nas fronteiras daquela região, e Marcos nos relata que ele entrou numa casa. No entanto, diz ainda o versículo 24, não pôde ocultar-se porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo o que aconteceu? Ela ouviu, leia aí o final, essa parte do versículo 25, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Então, Jesus foi para uma região fora do seu lugar onde ele costumava ministrar, chegou numa casa, queria ficar em oculto, mas aquela mulher ouviu que Jesus estava ali, numa casa, e ela foi até estar com ele, para que ele pudesse trazer libertação e cura à sua filha. Voltando a Mateus capítulo 15. Essa mulher era cananeia, essa mulher não era judia, essa mulher era de origem sírio-fenícia, mas ela tinha algum conhecimento acerca da expectativa messiânica. E é uma coisa curiosa, irmãos, às vezes a gente vai evangelizar alguém, eu tenho falado muito sobre evangelização, inclusive nosso retiro será sobre evangelização e missões. Eu já estou em contato com várias pessoas, em breve anunciarei os preletores, e estou buscando pessoas com experiência nessa área de missões e evangelização. E às vezes a gente pensa que quando você vai evangelizar alguém, muitas vezes a gente pensa que vai encontrar uma tábua rasa, uma folha em branco, que a pessoa não conhece nada. Às vezes a gente surpreende, não sei se você já passou por essa experiência, de você falar de Jesus para uma pessoa e se surpreender que às vezes aquela pessoa tem um conhecimento acerca de Deus ou do Evangelho maior do que você esperava. Essa mulher era cananeia, ela não era do povo de Deus. Ela era sírio-fenícia, mas ela chamou Jesus de filho de Davi. Então ela sabia, por algum motivo, talvez, porque algum judeu tivesse ido para aquela região, ou porque tivesse alguma familiaridade com a expectativa messiânica judaica, de que viria um filho de Davi trazer salvação, e ela chama Jesus de filho de Davi. E aqui no versículo 22, já mais para o final, na metade do versículo, na segunda metade de Mateus 15, 22, diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela fala algo terrível. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, eu acho que para uma mãe, e certamente para um pai também, deve ser doloroso falar: meu filho está endemoniado. Eu não consigo conceber isso. Imagina você chegar para alguém e falar: meu filho está endemoniado, minha filha está endemoniada. Você consegue? Eu acho que eu não consigo nem falar isso pensando nos meus filhos, de tão assustador que essa fala é. Agora imagina você falar: meu filho está horrivelmente endemoniado. E foi isso que ela falou para Cristo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha, se falasse está endemoniada, já seria chocante, você concorda comigo? Uma mãe falando: minha filha está endemoniada. Agora ela falou: minha filha está horrivelmente endemoniada. Gente, o que é isso? Alguém possesso por demônios, a gente crê que isso acontece ainda hoje. Não sei se já teve a experiência de ver pessoas possuídas por demônios. É uma coisa horrível. Às vezes os olhos parecem, se você conhece a pessoa, você vê que o olhar não é o mesmo. Você vê que aquela pessoa que você às vezes conhece já há muito tempo, um parente, um familiar ou um amigo, você olha que aquele olhar não é o olhar da pessoa que você conhece. Se você não conhece, você vê que às vezes a fala, às vezes o gesto, tem alguma coisa diferente ali. Então uma pessoa endemoniada por si já é algo horroroso, horrível. Agora aquela mulher fala: minha filha está horrivelmente endemoniada, devia ser um quadro horripilante para uma mãe chegar a usar esses termos diante do Senhor. Mas qual a resposta que Jesus dá a ela? Aqui a gente vai ver que essa mulher, que não fazia parte do povo de Deus, que ela ouve falar, como vimos em Marcos, que Jesus estava numa casa, e ela vai até lá, ela toma a iniciativa, ela age, ela vai, ela começa a encontrar empecilhos, dificuldades. Versículo 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Irmão, você já ouviu, ou você já não ouviu, mas já experimentou o silêncio de Deus?
Você está orando por alguma questão, você está apresentando algo diante do Senhor, por alguma causa sua, e parece que Deus não te ouve, parece que Deus não está te respondendo. Essa mulher experimentou isso, porque diz aqui que Jesus não lhe respondeu palavra. Irmãos, imagina essa cena, uma mãe angustiada, uma mãe aflita, ela ouve, o filho de Davi está naquela casa, ela vai até ele, ela chega até Jesus e fala, minha filha está horrivelmente endemoniada, e o que ela ouve? Nada. Talvez ela pudesse desistir. Vim até aqui, cheguei até aqui, expus o meu problema grave, e não ouço um ai. Mas os problemas, as dificuldades não param por aí. Olha o que diz a continuação do versículo 23. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Alguns até pensam que os discípulos aqui nem foram maldosos. Eles pensaram assim, Jesus, cura logo a filha dessa mulher e manda ela embora. Mas outros entendem que eles simplesmente falaram para Jesus mandar ela embora e deixar ela para lá. Afinal de contas, havia uma mentalidade muito nacionalista nos judeus, e os discípulos eram judeus. Então, talvez eles pensassem, essa mulher daqui de Tiro e Sidom está pedindo alguma coisa, manda essa mulher embora. Então, ela encontrou primeiro o silêncio de Jesus. Depois, uma palavra, talvez, de objeção dos discípulos de Jesus. E aí ela ouve do próprio Cristo. Agora Jesus fala. Talvez você pense assim, estou tanto tempo sem ouvir Jesus falar, agora Deus vai falar, o que Ele vai falar comigo? E o versículo 24 revela, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não era da casa de Israel, aquela mulher não era israelita, aquela mulher era uma Ciro-fenícia, uma cananeia. Então, primeiro, o silêncio de Deus, depois, possivelmente, uma resistência dos discípulos de Jesus, depois, uma palavra dura de Jesus. Ela podia desistir e falar assim, então tá bom, então isso não é para mim, então eu vou embora, porque se é para os filhos da casa de Israel, eu não sou israelita, não adianta, porque isso não é para mim. Mas olha a atitude dessa mulher, que lembra aquela mulher que falei no início, viu a água profunda, viu o filho se afogando numa cisterna de 4 metros de altura, sem saber nadar, e ela foi, se lançou lá dentro, tentou salvar o filho, e ela diz, agora eu lembrei de algo que está na reportagem que eu esqueci de mencionar, ela falou, eu fui lá porque se tivesse que morrer, ele tivesse que morrer, eu ia morrer junto, mas eu ia morrer tentando salvar meu filho. E essa mulher, num ato de profunda misericórdia, busca, faltou a palavra, tristeza e angústia, diz o versículo 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, ela fez a oração que para mim todo pai precisa aprender, e eu faço frequentemente, não por causa desse texto, mas já fazia. É uma oração com 3 palavras apenas. Senhor, me ajude. Às vezes a gente complica muitas coisas. Ah, mas como é que eu vou orar? Eu não sei orar igual a irmã do Ministério de Intercessão, eu não sei orar igual o diácono, eu não conheço a Bíblia igual o professor da escola dominical, eu não canto bonito igual o ministro de louvor, e a gente complica as coisas. Se você tiver essas 3 palavras em seus lábios, pronuncia diante do Senhor, Senhor, me ajude. Então, diante da dificuldade de não ouvir nada de Jesus, depois de ouvir uma possível retaliação dos seus discípulos, e depois de ouvir uma palavra que soou negativa do próprio Cristo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela não era uma ovelha perdida da casa de Israel, ainda assim ela adora Cristo e clama, Senhor, me ajude. E a história não acaba aí, irmãos. Olha que mulher persistente. Versículo 26. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Era comum naquela época, como é hoje para quem tem animal em casa, né, que você está comendo à mesa e cai as coisas, o animalzinho fica ali pegando. Então, aqui não é o cachorrinho, por isso que é usado no diminutivo, no sentido de animais selvagens, mas tipo um pet mesmo, um cachorrinho, embora naquela época os pets não fossem tão assim, tratados com tanta deferência como hoje, mas aquele animalzinho que fica pela casa, e Jesus fala, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela compara aquela mulher a um cachorrinho. Para aqueles que têm uma visão muito politicamente correta da vida de Jesus, deve ser difícil encarar um texto como esse. Porque Jesus aqui, pelos nossos padrões culturais, seria extremamente não politicamente correto. Porque ele compara aquela mulher e a sua condição à de um cachorrinho, porque os filhos aqui são os filhos de Israel. E qual vai ser a reação da mulher agora?
ela avançou diante do silêncio de Jesus, ela perseverou diante da resistência dos discípulos, ela se prostrou diante de Cristo, depois de ter ouvido que ele não foi enviado a ela, mas sim as ovelhas perdidas de Israel, e pediu que o Senhor a ajudasse, e agora ela ouve isso, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos? E a sua resposta é no versículo 27. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus discípulos, dos seus donos. O que ela quer dizer com isso? Eu estou disposta a receber uma fagulha da tua graça. Eu estou disposta a me alimentar daquilo que for para alguns a sobra, mas eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Eu preciso que o Senhor haja. Eu preciso que o Senhor venha. Tudo bem, a sua missão está circunscrita a Israel, que de fato era naquele momento. Depois Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, e aí, com ordem de Cristo, a igreja foi na Judéia, Samaria, até os confins da terra, e cá estamos nós, 2000 anos depois, no Brasil, no Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros de distância de onde aconteceu isso, porque a missão se expandiu muito, mas naquele momento ela estava ali fechada. Então ela falou, eu entendo que a sua missão é para a casa de Israel, eu entendo que o pão tem que ser dado aos filhos primeiramente, mas dá-me migalhas que sejam, mas ouve a minha petição. Por que será que Jesus fez isso com aquela mulher? Certo é que ele atende ao seu clamor no versículo 28. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Impressionante a autoridade de Jesus. Muitas pessoas acham hoje que para você expulsar um demônio, você tem que fazer uma série de rituais. Tem pessoas que, às vezes, vêm com uma mentalidade muito de religiões espíritas e querem aplicar a mesma coisa do evangelho. Não, você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer assim, você tem que falar assado. Jesus não estava onde estava a filha dela. Jesus estava distante, mas simplesmente ao falar isso, que seja feito como você quer, o demônio deixou a filha daquela mulher. Às vezes a gente pensa que para o diabo atacar as nossas vidas, nós precisamos que alguém faça um trabalho. Não estou preocupado se alguém fez um trabalho para mim, se alguém botou o meu nome na encruzilhada, se alguém fez algum trabalho de magia para me prejudicar. Vou te falar uma coisa, meu amado e minha amada. Você acha mesmo que o diabo e seus demônios só vão te atacar se alguém fizer um trabalho? Você é tão ingênuo assim? Né, Marcelo? O diabo só vai fazer alguma coisa se alguém fizer um trabalho. Se alguém não fizer um trabalho, ninguém vai fazer nada. O diabo não vai fazer nada contigo. Não seja ingênuo. Satanás tentou Jesus no deserto. Alguém tinha feito um trabalho contra Jesus? Satanás vai vir contra a igreja de Cristo, independente se tiver trabalho ou não. Então a sua preocupação não tem que ser se alguém fez trabalho contra você ou se não fez, mas se você está firme naquele que nos protege de todo mal. E aí, se tiver feito ou não tiver feito, não importa. Importa estarmos firmes no Senhor, crermos nesse Cristo e andarmos na presença dEle. Ah, mas eu sei o caso de alguém que fez um trabalho e o diabo destruiu a vida da pessoa. Acontece isso? Acontece, eu não estou falando que não acontece. Estou falando que não seja ingênuo ou ingênua de achar que o demônio ou os demônios e Satanás vão se levantar contra a sua vida só se tiver alguém que fez um trabalho contra você. Esse pensamento não é cristão, é espírita. O diabo, ele odeia os filhos de Deus. Eu não gosto de dizer que ele veio para roubar, matar e destruir, conforme está lá em João 10:10, que em João 10 Jesus não está falando do diabo, está falando dos falsos mestres. Mas podemos dizer que a intenção do diabo é destruir, desfigurar uma pessoa endemoniada, ela é roubada de sua humanidade. À noite, se Deus permitir, eu vou falar não de uma mulher, mas de um homem, não fora do território judeu, mas dentro do território ali da Judéia, em que esse homem chega a Jesus desesperado, porque não a sua filha, mas o seu filho está tomado por demônios desde a infância, e seus discípulos não puderam expulsá-lo. Trataremos isso, que está em Mateus capítulo 17, à noite, se Deus permitir. Se puder, esteja novamente conosco. Mas o que vemos nesse relato que trarei à noite, é assustador o que o demônio, ou os demônios fazem com aquele que devia ser um jovem desde a sua tenra infância. O que vemos do relato da libertação do endemoniado gadareno, que Mateus falam que eram 2, é assustador. O homem andava pelos sepulcros, tentavam prendê-lo, ele rompia as cadeias, tinha uma força descomunal,
tinha sua vida dilacerada, e quando as pessoas daquela região de Gadara chegam e veem aquele homem assentado em perfeito juízo, em paz, elas ficam assustadas, porque o demônio ele destrói a vida das pessoas. O demônio desfigura. Aí sim, se você, como eu, teve a experiência de lidar com pessoas envolvidas com espiritismo, né? Vocês sabem que a minha mãe foi chefe de terreiro de Umbanda, você vê como é devastadora a ação dos demônios na vida de pessoas que se aliançam com eles. Mas não pense que ele vai te tentar só se alguém fizer um trabalho, ele vai tentar independente disso. E o que nos dá poder é estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, como Paulo fala aos Efésios. Então essa mulher perseverou. Essa mulher encontrou resistência. Essa mulher venceu o silêncio de Jesus, venceu a resistência dos discípulos, venceu a palavra desanimadora que veio do próprio Cristo. Ah, eu vim para a casa de Israel. Fez a oração simples, que eu creio que precisamos fazer. Senhor, me ajude. Ainda assim ouviu, não é justo tirar o pão. Primeiro que Marcos fala que os seus filhos se fartem e dá-lo aos cachorrinhos. E ela humildemente falou, me dá das migalhas, mas entra com providência. Esse coração, irmãos, que eu creio que Deus espera encontrar em nós. Um coração que entende que somos indignos da graça do Senhor. Essa mulher entendeu que ela era indigna de receber algo da parte de Deus, como eu também sou e como você, meu irmão e minha irmã, também é. Nenhum de nós é merecedor da graça do Senhor, porque Ele é um Deus santo, santo, santo. Ele nos criou, Ele nos concede todas as coisas. Estamos aqui respirando porque Ele nos dá condição de respirar. Estamos alimentados porque Ele nos dá o pão para nos alimentarmos. Estamos com saúde porque Ele nos dá saúde. Se você tem um emprego ou seu marido tem um emprego, saiba que é Deus que está enviando forças para você trabalhar, adquirir riquezas. Se você tem um lar, tudo procede do Senhor. E ainda assim nos rebelamos contra o Senhor. Ainda assim somos resistentes à sua vontade em nossa vida. E aí quando entendemos isso, como aquela mulher entendeu, Senhor, me dá uma fagulha da tua graça. E vamos, como diz Davi no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito não o rejeitarás, Senhor. Deus ouve o nosso clamor. Marcos diz que ela voltou para casa e encontrou a filha já liberta, deitada sobre a cama. Concluindo, irmãos, precisamos aprender com essa mulher a ter humildade. E precisamos aprender a ter discernimento também. Talvez você pense, que história chocante. Afinal de contas, uma mulher falar que a sua filha está horrivelmente endemoniada é algo muito grave. Graças a Deus que meus filhos não estão horrivelmente endemoniados. Mas será que Satanás não está tentando ou não tentará contra a vida dos nossos filhos? Eu lembro que preguei algum tempo atrás, até a Diná me lembrava disso recentemente, a gente conversando, sobre a maldição de Balaão. Os moabitas contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e por 3 vezes ele tentou amaldiçoar e não conseguiu. Tem muita gente que tem medo, fulano falou alguma coisa, tem gente que tem medo de oração contrária. Não existe oração contrária. Deus é um só e Deus não é confuso. Fulano está pedindo alguma coisa, quem pedir mais eu dou, hein? Assim, esse não é o Deus da Bíblia. Não existe oração contrária. Estão orando contra mim, deixa orar à vontade, que Deus vai ouvir o que ele tiver que ouvir e vai atender de acordo com os seus propósitos. A gente tem medo de falas, mas o Balaão falou alguma coisa contra mim, é muito coisa estranha no meio do povo de Deus. Mas, quando viu que não ia arrumar nada, o que os moabitas fizeram, segundo Números, capítulo 25? Colocaram mulheres para adentrar o arraial do povo de Deus, que até vamos cantar à noite, do arraial do povo de Deus. Eles avançaram com mulheres moabitas, seduziram o povo, e aí trouxeram grande perda para o povo. Falando, não arrumaram nada, mas Satanás tem as suas astúcias. Então ele adentrou com mulheres que seduziram os homens e trouxeram grande dano. Satanás tem estratégia. Então você, meu irmão, pai, você, minha irmã, que é mãe, cuidado. O bispo Walter falou algo essa semana no presbitério que eu nunca tinha ouvido e fiquei meio chocado, mas creio que pode ter acontecido. Ele disse que uma vez um pastor foi convidado para atender um casal que estava passando um problema muito grave no seu casamento. A mulher estava quase surtando, o marido passando muita dificuldade, e eles já às portas do divórcio. E aí aquele homem, quando chegou na casa daquele casal, ele, pelo canto do olho, ele deu a percepção que viu uma baiana girando. Ele falou, o que é isso? Ele olhou, não tinha nada. Certamente era uma entidade que estava dentro daquele lar de pessoas ditas cristãs. Aí eles começaram a orar, aí, em certo momento, um deles falou, agora eu lembrei, eles tinham ido num show de cultura popular, não estou falando que é pecado você assistir um show, né, mas você tem que ter muito discernimento, porque muitos shows que tem hoje são cultos satânicos.
O que aconteceu em Copacabana alguns meses atrás não foi um show de uma cantora internacional, foi um culto a Satanás. Se você não entende isso, você está cego. Pede a Deus para tirar as escamas dos seus olhos. Você está cego. Se você não viu que aquilo é um culto satânico, você está cego. Aquilo foi um culto a Satanás. Mas nem todo show há de convir é um culto satânico. Mas esse casal foi num show de um cantor popular, que era muito dedicado à entidade da Umbanda, do Candomblé, e no final do show ele falou assim, aí falou o nome de uma entidade, te acompanha. E aquela mulher ingênua, crente fajuto, falou assim, amém. Legal, tá lá o demônio dentro da casa dela, destruindo o casamento dela. Porque foi a um show. E isso tem muitos anos. De lá para cá as coisas pioraram muito. Então não seja ingênuo. Tem muito crente ingênuo. Não, mas eu sou filho de Deus, Deus me protege. Não seja ingênuo. Satanás tem as suas artimanhas. Então você fale, graças a Deus que minha filha, meu filho não estão horrivelmente endemoniados. Mas será que o Satanás, seus demônios, não estão tentando fisgá-lo de alguma outra forma? Ou fisgar você? Ou você acha mesmo que só se alguém fizer um trabalho de macumba para você que você vai ser pego? Esses dias, isso é uma reportagem que eu também fico impressionado de algum crente se assustar com aquilo. Um conhecido carnavalesco falando, não, o carnaval é macumba mesmo. Antes, na concentração, a gente invoca os espíritos antepassados e faz uma gira ali, antes de adentrar na Sapucaí. E você acha que é o quê? Você acha que é brincadeira? Aí depois dá tudo errado na tua vida, e você fica querendo saber se alguém fez trabalho. Não precisa fazer trabalho, você está com a porta aberta. Big Brother, que lixo aquilo. Aí você liga a tua televisão dentro da tua casa com aquele esgoto derramando na sua sala. Aí depois você quer saber se alguém fez trabalho para você. Precisa fazer trabalho? Aquele lixo de imoralidade. Eu sei que tem isso porque tem uma televisãozinha no elevador do meu prédio. Aí quando eu vejo assim, eu fico chocado. Eu falo, gente, eu não acredito que esse esgoto ainda existe. E pessoas assistem isso. E pior, que tem crente que acha que não tem nada a ver. Aí depois a vida está destruída e não sabe por quê. Ah, não estou com ânimo de ir para a igreja, não estou com ânimo de orar, de ler a Bíblia. Claro, está abrindo uma brecha desse tamanho para o diabo dentro da sua casa. Me surpreenderia se você tivesse. Ah, pastor, não consigo fazer o plano de leitura bíblica, não consigo ler a Bíblia com os meus filhos, não consigo orar, não consigo estar na igreja, não consigo fazer nada. Se você for escravo de Satanás, você não vai conseguir mesmo. Satanás tem agido poderosamente. Tem falado para os irmãos, você vai falar, pastor, vai falar isso de novo. Se você pensar isso, eu fico feliz que está começando a entrar na sua cabeça. Através de 3 E's que eu tenho falado, o entretenimento, a estética e o erotismo. Entretenimento é pecado o cristão se entreter? Não. Mas muitos estão sendo consumidos pelo entretenimento, inclusive pelos esportes, virou uma idolatria essa questão dos esportes. A estética é pecado você se cuidar e ter zelo com a sua imagem? Não, mas está indo muito além disso. Pessoas estão gastando rios de dinheiro, gastando sua saúde e ficando paranoicas em querer uma jovialidade permanente que não existe. E o erotismo. Quantas pessoas têm se perdido da pornografia? Pessoas que são escravas da pornografia estão sendo dominadas por demônios. Você aprovar uma pessoa se prostituir na tela do seu computador e achar que não tem problema nenhum? Quando Jesus fala que se um homem olhar uma mulher com desejo impuro, isso já é pecado. Como achar isso normal? A pornografia tem aberto uma janela para destruir famílias, para destruir a sexualidade de homens e mulheres, porque mulheres também têm cedido a apelos pornográficos. Então não pense, não tem ninguém horrivelmente endemoniado na minha vida, ninguém fez um trabalho contra mim, então o diabo não está nem aí para mim. Não seja ingênuo, não seja ingênuo. Muitas vezes ele vai vir através de um fascínio pelo entretenimento, não algo normal, vi o jogo do meu time, assisti um programa, assisti uma série, mas de uma coisa que te consome, você não tem mais tempo para nada que não seja aquilo. Você acorda de manhã, você precisa ver urgentemente as suas redes sociais, mas você não tem tempo de fazer uma oração. Você maratona séries, mas você não lê a Bíblia. Aí o entretenimento te dominou. A estética, você se importa tanto com o que os outros pensam e falam de você. A vaidade tomou seu coração, que coisas que são realmente importantes não têm espaço. E o erotismo. Há um lugar para a sexualidade saudável entre um homem e uma mulher casados, debaixo da bênção de Deus, mas muitos têm cedido à imoralidade sexual, à pornografia, estão com a vida destruída. Cuidado, meu irmão.
O diabo nem sempre se manifesta com pessoas horrivelmente endemoniadas, mas às vezes de formas muito mais sutis, como fez lá com as moabitas no arraial do povo. E como combater a investida de Satanás? Se são 3 pelo menos 2 podem te ajudar: as Escrituras e o Espírito Santo. Precisamos nos dedicar mais à oração, irmãos. Eu tenho me cobrado isso, eu quero me dedicar mais à oração. Dedique-se mais à oração. Tem hora que você está cansado, tem hora que você vai acordar de madrugada e vai falar, eu quero dormir de novo, mas você sentir que você tem que orar. Tem hora que você vai querer fazer outra coisa. Largue o celular, abandone, reúna-se com a sua família, orem juntos. E leia a Bíblia. As Escrituras e o Espírito são antídotos que Deus nos dá contra as investidas de Satanás. E também a comunhão dos santos. Não se afaste da igreja. Às vezes a gente pensa, mas eu posso acompanhar pela internet. Não é a mesma coisa, meu irmão. A gente precisa estar junto, a gente precisa adorar junto, a gente precisa cultuar junto, a gente precisa cantar junto, a gente precisa orar junto. Terça-feira a gente tem dedicado o tempo a orar uns pelos outros. Peça a Deus que te revista. Porque o diabo continua agindo. Às vezes de formas mais sutis. E mais perigosas até. Mas aquela mulher, assim como a mulher da história no início, ela não poupou esforços. Não se lançou numa cisterna de 4 metros de profundidade, mas se dobrou aos pés de Jesus. Persistiu. Se você está orando por um filho, por uma filha, persista. Não desista. Avance. Mas Jesus não está falando, mas as pessoas estão falando, vai para lá, deixa disso. Mas me falaram que meu filho não é da parte, não é do povo de Deus. Persista e ore, Senhor, me ajude, alcance os meus. Porque pode ser que demore, Deus tem os seus propósitos. Às vezes nisso Deus está trabalhando no nosso coração. Deus pode libertar o seu filho, a sua filha. Como veremos à noite também. Se você puder, esteja à noite. Essa palavra falou muito ao meu coração. A importância dos discípulos estarem no monte com Jesus e quando descerem, enfrentarem aquele desafio. Mas vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.